Um advogado de renome tanto na advocacia, no front, como na advocacia institucional. Hoje a gente vai conhecer em primeira pessoa Luciano Bandeira, nosso presidente aqui da OAB Rio de Janeiro. Tudo bom, Luciano? Obrigado, meu irmão, por ter aceitado. Uma alegria estar contigo aqui para aprender a tua carreira. Obrigado, eu que agradeço por estar aqui com você. Felicidade muito grande de poder conversar com você e com o pessoal que te acompanha nas redes sociais. Sei que a agenda aqui é apertada pra caramba, segundo mandato aqui na OAB, né? Mas justamente por isso que a gente está aqui, para aprender contigo e, enfim, todo mundo se inspirar na tua trajetória, que é uma trajetória essencialmente conciliação, né? Muito trabalho na ordem e muito trabalho na advocacia, sem nenhum segredo. É difícil, às vezes você não tem a dúvida que esse momento na ordem a gente prejudica um pouco o escritório, mas tem uma equipe boa, a gente constrói ao longo do tempo uma equipe que te dá esse suporte para a gente poder assumir essas obrigações. Os desafios são muito grandes. A advocacia enfrentando essa pandemia, esse mundo virtual, de uma justiça virtual. Muita mudança em pouco tempo. Muita mudança em pouco tempo. E a OAB mudou. Mudou muito também. Atendeu. A ordem teve que se reinventar, porque ela teve que focar no apoio aos advogados e advogadas. E adequar, porque nem todo mundo tinha a estrutura necessária para acompanhar esse mundo virtual. E se a ordem não acompanhasse essa tecnologia, não oferecesse para os advogados e para advogadas essa estrutura, muitos colegas teriam ficado para trás. Mas eu acho que a gente conseguiu entregar esse equipamento, essa estrutura para os advogados e para os advogados, que eu tenho certeza que foi muito importante para atravessar esse momento. Com certeza, a gente vai chegar lá. Mas a primeira pergunta que eu faço, Luciano, sempre, é por que escolheu Direito? O Luciano, lá adolescente, de onde que veio esse discernimento e foi parar na faculdade de Direito? Era algo da família? Como é que foi? Não, uma história muito engraçada. Eu sou o primeiro advogado da minha família. Né? Meu pai era engenheiro, minha mãe professora de português, meu irmão mais velho é médico, né? E chegou a minha vez, eu não sabia muito o que eu ia fazer. Não tinha, assim, uma definição. E pensava até em fazer faculdade para História, porque eu gostava muito de História, gostava muito de ler e tal. E aí, conversando com um grande amigo, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, na minha carreira, que me ajudou muito, falou assim, não, você vai fazer Direito, faz Direito. Aí eu fui lá, fiz vestibular para Direito e comecei a estudar e me apaixonei. Porque realmente o Direito, ele é uma das poucas profissões que te oferece um leque de oportunidades e caminhos que eu acho que nenhuma outra profissão oferece, né? Então, eu acho que foi isso. Mas na faculdade, no primeiro momento, já foi um momento assim de se apaixonar? Ou aquele começo do Direito foi um pouquinho truncado para você? Quando é que foi começando a se tornar mais prazeroso estudar ali, vendo qual ramo que gostava mais? Como é que foi a faculdade para você? A questão do ramo que gostava mais, eu acho que foi uma coisa que as circunstâncias da vida acabam te levando para isso. Porque tem aquela história, né, que no início todo mundo se apaixona pelo direito penal, não é? E casa com o direito civil, né? Mas na faculdade, eu logo no início, nos primeiros períodos, eu já me apaixonei. Porque naquelas matérias introdutórias, não é? Na minha época a gente entrava, era teoria geral do Estado, política, história do direito, e a gente já começava nessas matérias a despertar aquele ideal que a gente tem de justiça mesmo, entender por que as coisas aconteceram como são, como as coisas são. Por que a gente é uma democracia liberal? Por que a gente tem um sistema republicano consolidado no Brasil? Por que isso aconteceu? Da onde isso veio? Como isso é melhor, se torna melhor para uma sociedade se desenvolver plenamente? Então eu acho que esses temas despertaram a minha paixão pelo direito, porque o direito é uma profissão que a gente pode ver de forma muito concreta a construção da sociedade. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que o direito, os advogados e advogadas, eles constroem isso. Eles entregam isso para a sociedade no seu dia a dia, na construção de uma legislação, na construção, na defesa do interesse, da liberdade, do patrimônio. Então, eu acho que foi essa construção que levou. Agora, a opção pelo ramo, lógico que a gente tem que ter alguma afinidade, mas aí foi muito... Comigo, pelo menos, aconteceu muito das oportunidades que você tem no estágio, de trabalhar, de conhecer as matérias, de conhecer aquele dia a dia, e aí você vai se apaixonando por aquele ramo específico do direito e segue a carreira, e é o que eu estou fazendo há 27 anos. Você sente que nas novas gerações assim, tem um déficit de formação nessas matérias
primárias ali, numa base mais profunda, ou você acha que não? Você comparando assim os advogados de antigamente com os de hoje, independente até disso, você vê alguma diferença na advocacia, na formação dos advogados? Você sente algo assim, uma diferença relevante? Sabe o que eu sinto? Eu faço muita palestra em universidades, em faculdade de Direito. E o que eu sinto? Eu sinto o seguinte, que a formação, eu acho que até eu não sei nem se eu estou falando sério, na minha época chamava científico, segundo grau, né? Eu não sei como é que é hoje, como é que chama. Acho que é ensino médio. É ensino médio, né? Porque eu estou ficando velho, vai mudando o nome, né? Mas na minha época era o científico, eram os 3 anos, primeiro, segundo, terceiro ano científico. E eu vejo que nós tínhamos uma formação, quem escolhia essa área, tem o pessoal que ia para tecnológica e o pessoal que ia para humanas, né? Era assim dividido na minha época. E a gente tinha uma formação mais humanista. E eu acho também no início que essa formação humanista, ela está ficando um pouco esquecida. E eu acho que isso faz muita falta para o advogado. Você acha que faz para advogar lá na ponta? Eu tenho certeza que faz. Eu vejo uma nova geração tecnicamente muito bem formada, não é? Muito dedicada, muito bem formada tecnicamente, mas que algumas vezes falta essa questão humanista de entender muito qual é a função do advogado. O advogado é advogada, a advocacia, vamos colocar dessa forma, a advocacia, ela tem um papel importante na sociedade, ela tem uma obrigação com a sociedade, na formação e na consolidação desses valores democráticos, no respeito aos direitos humanos, no entender o que é direitos humanos. Aí fica direitos humanos não é direito do bandido, não é? É direito de todos, da humanidade. É como uma sociedade ela passa a enxergar até o seu, lógico, dever de punição, não é? Como nós queremos tratar o cidadão que comete um erro, comete um equívoco na vida, mesmo que seja aquele crime mais hediondo, não é? Como a gente quer que a sociedade evolua. Então, acho que isso faz falta, entender esses conceitos. E como isso não é algo que, especificamente, naquele momento da técnica, ele não vai ser cobrado, causa um déficit, mas também não tira um pouco do sentido e, principalmente, da criatividade. Porque quando você entende o todo da sua função, não é? Você passa a também ter mais capacidade de desenvolver teses, de desenvolver formas de abordar o problema. Eu acho que isso é algo que a gente não pode perder. E a gente vê até na ordem aqui, quando tem, enfim, a própria tradição, o nome dos grandes advogados, né? Esse espírito da advocacia, de fato, você não pode se perder, né? E é algo que vai passando pela tradição. E realmente, as novas gerações, às vezes, enfim, enxergam a ordem como uma carteira vermelha e ponto final. Para poder trabalhar aí. É verdade, esse é o problema. E que a gente vê, tem coisas muito bacanas. Tem um amigo queridíssimo, que você já deve ter entrevistado também, que é o Zé Roberto, que ele tem um livro que eu recomendo a todos os advogados, que é sensacional, é Como os Advogados Salvaram o Mundo. Não é? E eu recomendo a todos que leiam esse livro, por quê? Eu já falei isso para o Zé algumas vezes, é porque você passa a ter percepção de como a advocacia ela foi importante para a construção do mundo que a gente vive. Por que o mundo é assim? Pelo menos o mundo ocidental, né? a democracia ocidental. Por que o mundo é assim? Por que essa ideia de mundo ocidental existe? Por que ele é assim? Foram os advogados e advogados que construíram. Em todos os momentos históricos importantes, não é? Estavam os advogados ali construindo esse conceito, esse ideal, que é o ideal que eu falo sempre, que todos os advogados e advogadas têm de forma diferente das outras profissões. Não é? Eu acho que tem num grau maior. O que são aquele sentimento de justiça e liberdade? Eu acho que o advogado, a advocacia, o advogado, nós somos eternos inconformados. E isso é bom. Não é? Nós temos que ser inconformados, porque somos nós que vamos defender, muitas vezes, contra o poder de império do Estado. Não é? Nós que vamos defender contra o poder econômico. Então, se a gente não tiver esse inconformismo dentro do coração da gente, e esse sentimento de justiça, liberdade, não é? A gente não vai conseguir desempenhar bem a nossa função. Exatamente. Aí vai ser tomado pelo efeito manada, Isso. Ninguém segura. Tem que ter um freio, a advocacia é o freio. Exatamente, a advocacia é o freio. Temos regras. E a gente não pode se transformar numa profissão
que você vai preencher formulário. A advocacia não é isso. Cada processo, debaixo daquela capa ali, hoje em dia não tem nem mais capa, né? Mas é digital, mas como a gente fala, aquela capa, eu sou da época ainda que você, quando era estagiário, você ia acompanhar o processo, aí você tinha, cada escrevente tinha os seus processos, e o escrevente costurava, mas costurava literalmente, porque os processos ficavam grossos, então ele passava uma linha, ele furava, passava uma linha e costurava, tinha uma agulha e um fio de barbante assim que ele costurava o processo, para você poder folhear. Eu não sei se o processo eletrônico melhorou para advocacia, mas para o estagiário com certeza. Para o estagiário com certeza. O estagiário de hoje não tem noção do que aquele projeto em 559. Não, ser estagiário no Rio de Janeiro entre dezembro e março, eu falo que não era uma atividade muito salubre, não. Né? Mas atrás de cada capa, de cada processo, é uma vida. É algo muito relevante. A gente não pode perder nunca esse senso. A gente nunca pode perder esse sentimento. Isso é muito importante ter em mente. E, Luciano, mas aí voltando para a tua trajetória, durante a faculdade, qual foi o teu primeiro estágio? Como é que você foi se direcionando ou para a advocacia ou para o cargo público? Como é que foi isso? É engraçado, né? Eu nunca tive assim, essa perspectiva de fazer concurso. Nunca fiz nenhum concurso. Né? Só a prova, só o exame da ordem. Foi o único concurso que eu fiz. Né? E tive que fazer por culpa do estágio, né? Porque eu sou do estatuto anterior, então, em tese, eu não precisaria fazer. Eu poderia fazer aquela antiga aferição que fazia na faculdade e não precisaria fazer a prova. Mas, na minha faculdade, eu me formei na PUC do Rio de Janeiro, o escritório modelo era à tarde. E à tarde eu trabalhava. E não dava para chegar no escritório, eu estagiava o escritório onde eu comecei minha carreira, que é o Kincaid, que é um escritório muito tradicional aqui do Rio, muito antigo. É um escritório eu acho que o Kincaid completa 100 anos por agora. Eu estou muito, não dava para chegar no escritório e falar, não, ó, hoje eu não venho não, porque quarta e quinta, ou terça e quinta, não lembro, eu tenho que ficar lá na faculdade de tarde, no escritório modelo, para não precisar fazer a prova. Então, eu fiz a prova e acho que foi muito bom para mim fazer a prova. Acho que foi eu acho que é muito gratificante, como é para todos os advogados que submetem ao exame e são aprovados. Então, eu comecei, ali, assim, eu fiz um estágio num escritório menor com um advogado, um excelente advogado com quem eu aprendi muito, Marcelo Moraes, que me ensinou muita coisa, aprendi muito ali. Depois eu fui para uma estrutura maior, logo depois estagiário também, que era o Kincaid, aí já é um escritório grande, né, com muitos advogados, e você passa a ter uma perspectiva diferente e um olhar diferente também da atividade. E ali eu completei a minha faculdade, fui efetivado, fui trabalhar e tive a sorte, fui trabalhar como advogado e tive a sorte de trabalhar com o Sérgio Eduardo Fischer, que foi um grande pai para mim na profissão, que me ensinou muita coisa. E daí a área, eu acabei atuando nessa área mais voltada ali para o direito civil, para o direito empresarial, mas pela natureza da própria atividade, com quem as pessoas que eu estava ali. Você tinha advogados trabalhistas, sócios trabalhistas, pessoal do direito marítimo, o Kincaid era um escritório muito forte, ainda é até hoje no direito marítimo, e o Fischer era mais dessa área de direito civil, e aí como eu fui estagiar e fui efetivado, fui trabalhar com ele como um dos sócios, então acabei enveredando para essa área e gostei muito. Mas acho que todas as áreas do direito são muito gratificantes, desde que você seja dedicado e bom. Né? Exato. Luciano, porque muita gente fala que a advocacia está saturada, tem muito advogado, pode ser até uma verdade do ponto de vista dos números, mas a advocacia nunca vai estar saturada para os bons advogados. Tem muita gente também que às vezes se acomoda, não acompanha sequer atualizações legislativas, jurisprudencial, coisa que é da profissão e, enfim, quer ter um prestígio extraordinário. Não tem como, na verdade. É melhor se especializar, que foi o que você fez. Você acha que isso é um movimento recomendável, assim, para o advogado? Eu acho, o direito é muito amplo. É muito amplo. Eu acho, pode ter que alguém seja, mas eu acho muito difícil que alguém consiga ter a profundidade, a dedicação que demanda o direito em todas as áreas. Lógico que a gente sabe, aqueles gênios, né? Pontes de Miranda, tratar de direito privado, escrevia praticamente sobre tudo, não que conhece. Você tem que ter um conhecimento de todas as áreas, porque isso é importante. Né? Esse conhecimento transversal ele é importante. Mas você tem que ter dedicação e especialização
para abraçar uma determinada área do direito para que você possa ser um bom profissional. E olha, eu não acho, vejo isso no dia a dia, de forma nenhuma vejo um mercado pequeno. O bom profissional, para a pessoa que conhece, que tem uma formação, e hoje em dia com esse viés tecnológico, que se você consegue fazer essa mistura de tecnologia com conhecimento do direito, o mercado está absolutamente aberto e, ao contrário, tem deficiência desses profissionais. Então, de forma nenhuma, eu acho que o mercado está saturado. Agora, lógico, para aquela pessoa que acha que vai fazer só uma ação de despejo ou vai fazer uma coisa mais ali repetitiva, não é? Aí, com certeza, o mercado vai estar saturado. Mas aquela pessoa que se aprofunda, que vai discutir os temas, até mesmo na própria ação de despejo, que mudou tanto o direito imobiliário, e nesse momento que a gente vive, ele muda ainda mais, que vai discutir a fundo, vai entender a fundo a questão da legislação, vai entender como buscar as soluções até para esse momento da pandemia, que foi muito grave para todos, de modificação de legislação, não é? Eu tenho certeza que vai ter um espaço para esse advogado. E outro aspecto interessante que você falou é que você começou no escritório pequeno, depois foi para um escritório gigantesco. Tem esses dois modelos de advocacia, né? A gente vê a advocacia mais artesanal, que o advogado tem até conhecimento do acervo todo, e a advocacia de grandes escritórios, várias equipes, enfim. Como é que você enxerga esse discernimento? A pessoa que está começando não sabe se entra num escritório grande ou se abre o próprio escritório, acha que isso é pessoal, circunstancial, pelo perfil. Como é que você enxerga esses vários tipos de advocacia? Eu acho que é muito circunstancial, posso falar pela minha experiência. O primeiro estágio que eu tive foi num escritório pequeno, depois fui estagiário e fui advogado num escritório grande, numa estrutura muito grande, e hoje eu voltei para uma estrutura pequena, mas artesanal, não é? Eu passei por essas experiências e eu acho que todas elas são válidas, tá? Todas elas são válidas. Tem o seu lado bom e o seu lado ruim, todas elas. Agora, eu acho que principalmente naquele momento do estágio que a gente deve tentar experimentar todas. Se tiver acesso a isso, experimentar todas. Não ficar num só. Eu acho que fazer pelo menos 2 estágios diferentes do despejo. Se tiver oportunidade, eu sei que muitas vezes é difícil, a pessoa não consegue. Agora, eu acho que você, numa estrutura maior, você vai ter a oportunidade de ver mais coisa. Não é? No escritório pequeno, normalmente você faz só uma coisa. Num escritório maior, não é? Não estou dizendo que precisa ser um full service gigantesco, mas um escritório maior, você vai acabar tendo um contato com advogados trabalhistas, com o pessoal que faz tributário, com o pessoal que faz o societário, com o pessoal do contencioso, da arbitragem, tal. Então você acaba vendo mal ou bem tudo. Então, se você não tem oportunidade de fazer vários estágios, eu acho que a estrutura maior te dá essa oportunidade. Só que, na estrutura maior, você tem que se virar. Porque não vai ter ninguém perguntando para você na estrutura maior, você está com uma dúvida nisso aqui, isso aqui é uma coisa mais pesada. Na estrutura menor, certamente você terá uma atenção maior. E eu acho muito, Zé, que não existem 2 histórias iguais. Cada um faz a sua história. Cada um constrói a sua história. Eu acredito muito nisso. E a história é construída com base na dedicação e na vontade de cada um. Não é fácil, nenhuma profissão é fácil. Mas aquela determinação, vontade, gana, estudar, se dedicar, apresentar um bom trabalho, chegar antes, saber o que está fazendo, se dedicar, ler, conhecer o processo. Quem está no contencioso, eu falo sempre no escritório, você, o advogado contencioso daquele teu processo, você tem que conhecer o processo. Ninguém pode conhecer melhor que o advogado. Tem que saber, exatamente. Você tem que saber o que está acontecendo. Ninguém pode conhecer melhor. Porque a gente sabe que os juízes têm acervo gigantesco, mesmo na hora da audiência, eu faço às vezes 20 audiências por dia, a gente vai ter um contato mais íntimo com o processo na hora da audiência. E às vezes o advogado chega bem informado, já tem com as folhas dos atos principais, ajuda, colabora, deixa até uma boa impressão. Você convence o juiz. Exatamente. Você convence o juiz. Porque o juiz, mas doutor, e coisa. Não, ó, excelência, folha tal, tem um documento que diz isso, isso e isso. Então, conhecer o processo, para quem está no contencioso, eu acho fundamental. Mas isso, lógico, demanda horas a mais. Não é? Que eu acho que é o que define o sucesso de cada um
em qualquer carreira. Exato, lógico. É aquela pessoa que dedica horas a mais do que o que todo mundo faz. Eu acho que isso que é determinante. Essa é a grande chave. E, cara, como é que foi esse momento de mudança de você sair de um escritório grande e abrir teu próprio escritório? Dá um friozinho na barriga, mas qual que é o critério de saber que tá na hora de abrir meu próprio escritório? Recomeçar, né? Começar, eu acredito que, não tenha dúvida que é uma transição muito difícil, porque você troca a segurança por algo novo. É aquela história, você quando está numa grande estrutura, você não está preocupado se pagaram, se os funcionários pagaram, se o aluguel foi pago, se a luz foi paga. No café, está tudo, você passa a ter esse problema. Mas eu acredito muito que é a partir daquela construção que você tem na sua carreira. Como você é visto pelos outros profissionais. Né? E eu não tenho elogio melhor, eu acho isso, que é uma coisa que eu aprendi muito, que a melhor credencial para um advogado são os seus colegas dizendo que você é um colega, um profissional ético, estudioso e dedicado. E que você é um osso duro de roer quando está do outro lado. Essa é a melhor referência. Então, você ter essa percepção dos outros advogados. Não é? Então, a partir disso, você acaba conquistando os clientes, você acaba sendo recomendado. Lógico que cada um vai ter um momento de sair, de tomar esse passo, ou não, ou vai ficar na própria estrutura, não é? Eu tive um momento da minha vida que eu tive essa opção de sair para uma estrutura diferente, uma estrutura menor, no qual eu sou muito feliz e deu tudo certo, ainda bem, não é? Mas é certeza, você ter a certeza que você terá clientes, que os clientes vão te respeitar, e isso você constrói no dia a dia cada um, porque existe muito, às vezes, uma ilusão dos clientes, que são os clientes da estrutura, que você tem que ter muito claro isso. Você tem aquele cliente que é o cliente da estrutura. Esse cliente não virá com você. Ele vai continuar na estrutura. Ele vai continuar naquele grande aparato. Esse cliente não vai te acompanhar. Mas o nome que você fez, a carreira que você fez através daquelas horas a mais, da tua dedicação, dos clientes perceberem que você é uma pessoa fundamentalmente. Que eles vão entregar, vão confiar em você, porque é uma relação de fidúcia absoluta, advocacia. Aí esse cliente vai vir, esse cliente virá, esse cliente ele vai te acompanhar, ele vai te procurar. E vai trazer outros. E vai trazer outros, com certeza. E esse é um movimento natural também, não tem porque ser um bicho. É isso, é um movimento natural. Agora, lógico que você perde algumas noites sem dormir, não tenha dúvida. Achar que na nossa profissão você não vai perder algumas noites sem dormir em muitas coisas, em processo, isso faz parte. Não é? Eu digo, faz parte, é o que eu falo lá no escritório, isso faz parte da vida adulta. Não é? Que você tem esses momentos de ansiedade, mas quanto melhor preparado, quanto mais dedicado você tiver, vão ser menos noites que você vai passar sem dormir. Não, invariavelmente também, por mais dirigente que você seja, vai ter sempre aquele processo que você sabe que deveria ganhar e perde. Isso acontece com todo advogado. Como é que você lida com isso na sua experiência? Assim? Qual dica você daria para aqueles advogados que estão perdendo essas noites, batendo na mesa, dizendo que é injusto, e às vezes é injusto? Tem uma frase que eu ouvi de um grande advogado, né, um dos grandes advogados que a gente já teve, que ele diz o seguinte: o advogado que nunca perdeu uma causa, nunca teve causas difíceis. Né? E ganhar o trabalho do advogado, às vezes, não é ganhar a causa, mas com a sua atuação você diminui o prejuízo. Isso é muito relevante, a gente tem que ter essa compreensão também. Que às vezes não é só ganhar, é reduzir o prejuízo do teu cliente. E o cliente sempre tem essa clareza, Luciano? Alguns mais, outros menos. Não, alguns mais, outros menos. Né? Alguns mais, outros menos. Na advocacia tributária, por exemplo, os clientes em geral têm muito mais clareza. Muito mais clareza. Às vezes só uma liminar para, né, segurando o pagamento do imposto por um ano, gira o fluxo de caixa, já é uma vitória tremenda. Resolveu o problema do cliente. Né? E às vezes na advocacia de família, por exemplo, não é. É tudo ou nada. É tudo ou nada, muitas vezes. E numa possessória é a mesma coisa. Exatamente. Manteve ou não manteve ali, conseguiu eliminar, reintegrou. Mas faz parte do advogado também conscientizar o cliente, né? Não tenha dúvida. A nossa obrigação é essa. É explicar para o cliente. E eu digo para o advogado que deixar as coisas claras com o cliente. Claras. Explicar o que vai acontecer, o que pode ser, as consequências do processo, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Não vai ter problema com o cliente. Mas muitas vezes o advogado, e essa é uma coisa que é difícil,
e a gente tem que aprender a não cair, para você fechar o contrato, ter o advogado, você fica, não, mas nem prometer, mas você fica com receio de dizer as dificuldades. De esclarecer as dificuldades de forma profunda ali. Ó. Olha, é muito difícil, você provavelmente vai perder, e eu vou ver aqui como é que a gente diminui esse prejuízo. Muitas vezes cobrar pelo muito difícil também é uma situação meio desconfortável. Né? Também é desconfortável, é uma coisa difícil, mas na minha experiência é melhor ficar vermelho agora para não ficar roxo depois. Né? Com certeza. Né? Então é falar a verdade. Transparência é a mesma coisa. Se você tiver isso, você não vai ter problema com o cliente. Né? Então, isso eu acho importante, é ter uma defesa do advogado. Luciano, outro ponto que você falou na tua trajetória que está sempre na pauta é o exame de ordem. Né? Já mudou muito ao longo desses anos, não era obrigatório, passou a ser, havia consulta para doutrina, deixou de ter, enfim. Hoje tem um formato que me parece um formato muito validado, muito justo, mas todo exame dá polêmica. Nível de dificuldade da banca, o primeiro depois da pandemia, 73% de reprovação. Sinceramente, eu acho que o exame tem um bom formato. É um formato até... Eu sempre falo, a intenção do AB é que você passe. Não é uma prova feita para você ficar preso naquela prova. Agora, é o mínimo de requisito para você poder advogar com tudo isso que a gente conversou aqui. A responsabilidade da advocacia é tremenda. Mas muita gente não enxerga assim, né? Enxerga como uma barreira por si só. O que não é. Como é que você enxerga o exame do OAB, assim, do ponto de vista da administração, tudo que você já passou? Eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que o exame da ordem, ele não é um exame classificatório. É um exame de suficiência. Exato. Então, é o seguinte... É um juízo de mínimo. Se 100% passarem, 100% receberão carteira. Então, não é reserva de mercado, porque não existe um número, a gente não determina um número, nesse concurso só podem passar 20%. Não adianta você tirar acima de 7, 8, 9, que só quem tirar 10 que vai passar, porque são só 20%. Não é classificatório. Então, essa questão, esse argumento de reserva de mercado já cai por isso. Né? É um exame de suficiência. Eu acompanhei, eu vivi muito isso. Como advogado, como eu te falei, eu sou do estatuto antigo, mas fiz o exame, onde eu não precisaria fazer se tivesse feito o escritório modelo, mas fiz porque eu não conseguia estar à tarde na faculdade, então tive que fazer o exame, e o exame mudou muito. E eu acredito que hoje o exame, ele nessa transformação toda, eu acho que o exame ele ficou muito bem feito o modelo. Porque o exame não é a OAB que faz. É uma entidade de alto reconhecimento no nosso país, a Fundação Getúlio Vargas, que faz o exame. Se perguntar para mim o que vai cair na prova, quem vai corrigir, qual é a pergunta, eu não sei. Nenhum dirigente de ordem sabe. Só a banca lá da Fundação Getúlio Vargas que sabe. Nós não corrigimos a prova, não é? Só lá a banca da Fundação Getúlio Vargas faz. E o exame é o mesmo exame, é a mesma prova aplicada no Brasil inteiro, no mesmo dia, para todos os estudantes de direito, para todos os bacharéis. Então, ele é uma prova que iguala oportunidade, não tem diferença. Então, eu acho que isso é muito relevante, isso é muito importante. Outra coisa que é adequada, às vezes a pessoa fica nervosa, eu reconheço isso. Estudou, se preparou, mas aquele dia não estava bem, aquele dia fiquei nervoso e não fui bem na prova. Mas essa pessoa vai fazer o próximo exame e vai passar. Por isso até que nós modificamos o sistema do exame, que agora, se você passa na primeira fase e você tem uma dificuldade, não passou na segunda, você pode, no exame seguinte, você pode entrar direto na segunda fase, vai recuperando aquele da parte de múltipla escolha, você entra e você vale aquilo justamente para essas pessoas. Agora, quando a pessoa faz 1, 2, 3 vezes, aí o problema já não é mais o exame. Eu acredito que não seja o exame. Eu acho que essa pessoa tem que se dedicar mais, estudar mais, que ela vai passar. Não é? E aí a gente tem uma outra discussão que passa pela questão da formação. É algo que a ordem discute muito, mas o Ministério da Educação, o MEC, continua autorizando cursos de direito. Eu ia perguntar isso agora. A todo momento. É muito formado no direito no Brasil, isso está sempre voltando. A questão não tem muitas faculdades. A questão é a qualidade. Não tem como manter.
Não tem como manter. Porque a gente vê... A nível continental que é o Brasil. A gente vê, Zé, o seguinte, aquelas faculdades que você tem uma boa formação, de forma geral, com uma exceção de mas a aprovação no exame da ordem é 90%, mais do que isso. Não há um nível de reprovação relevante. Não é? E a gente vê esse o problema. Então a gente vê também que existe muito o que acontece hoje, um pouco, um problema na formação de muitos cursos de direito. E como é que a OAB pode contribuir nisso? A OAB tenta, tanto que a OAB criou aquela selo da OAB que recomenda. Salvo engano, só as 4 ou 5 faculdades de direito no Rio de Janeiro, no estado do Rio, que tem esse selo. Não é? Mas o problema é o seguinte, a ordem ela faz pareceres contrários muitas vezes, mas quem autoriza é o Ministério da Educação. Não é? Então você tem uma proliferação de cursos que não estão com a qualidade adequada. E olha só, eu não sou contra você autorizar quanto mais cursos, eu sou absolutamente democrático nisso, eu acho que tem que ter muitas opções mesmo. Eu não sou contra isso. Mas o problema é o seguinte, que todas essas opções elas têm que ter um nível de qualidade mínimo. E a gente não vê isso. Essa é que é a questão. A questão é essa. Então, e a gente vê com isso tudo, aí você fala o exame de 73% reprovados. E aí no dia seguinte anuncia mais 5, 6 cursos de direito sendo aprovados para formar EAD. Fazer um curso de direito 100% EAD, sinceramente, me desculpe, mas eu não acho que é possível uma pessoa se formar em direito num curso que seja totalmente à distância. Da mesma forma que eu não vejo como vai ser um médico formado num curso totalmente à distância. Né? Eu acho que se for uma matéria mais de exata, matemática, talvez até seja possível. Né? Que é uma coisa mais objetiva. Né? Mas medicina, direito... na área de humanas, então, eu acho porque a troca é absolutamente indispensável na formação de um profissional de qualquer área de humanas, e o direito é uma ciência humana. Exato. Esse ponto da relação, né, esse ponto da política, entre muitas aspas, integra também uma parcela importante do advogado, né? E é um lado visto meio com maus olhos por muita gente, principalmente quem não é advogado, quem é de fora. Né? E a gente sabe que é natural que... para conseguir ter acesso a determinados julgadores e tal, que o advogado tem até uma experiência de saber como despachar, como marcar, se a gente pensa no STJ. Cada gabinete funciona de um jeito. Como é que você enxerga isso? Assim, muita gente vê isso como um mal da advocacia, quando na verdade me parece que é um exercício relacional da advocacia, coisa que o EAD não vai ensinar. Lógico que não, e é fundamental, lógico. Mas como é que é essa relação? O que eu digo para todo mundo, e digo para meus colegas mais jovens no escritório, digo para todos, falo quando entrego carteiras, a advocacia... Sabe que você me entregou minha carteira em 2014, né? Você era tesoureiro é uma honra muito grande para mim. A advocacia é uma profissão de longo curso. Não existe aquela pessoa que vai se formar, pegou a carteira e já ganha milhões. Esse caso você pode olhar com preocupação. Sim. A advocacia é uma profissão de longo curso. É muito tempo de dedicação, é muito tempo de presença nos tribunais, nos fóruns. E não é algo errado. É como o julgador vai te enxergar. Exato. O julgador vai te ver na tribuna, sustentando 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Ele vai falar, poxa, esse advogado, ele coloca bem suas razões. Ele não fala loucuras, tem um pensamento concatenado. Os processos dele, eu não vou dar nesse aqui, mas o argumento dele me fez pensar. Ele tem uma postura correta. Então, esse advogado, quando ele for lá despachar comigo, eu vou olhar para esse advogado de uma forma diferente. Isso é uma construção da sua carreira, da sua reputação. É exatamente isso. Os colegas vão olhar, não, o fulano ele é um bom advogado. Ele não escreve petição, ele não tem erro de português na petição dele, ele apresenta argumentos sólidos, você vê que ele utiliza os julgados adequados na questão que está sendo colocada. É isso que constrói a carreira. É isso que é a carreira.
Agora, lógico que uma pessoa que tem essa carreira, ela vai ser melhor recebida pelos colegas, como será melhor recebida pelos jogadores. Mas aí é um trabalho de cada um trabalho no dia a dia, um trabalho que é de cada um de nós. Luciano, e como é que foi a tua trajetória dentro da OAB? Porque o escritório por si só já suga todas as energias, família. Que momento você resolveu se complicar ainda trabalhando pela ordem? O que eu digo, na faculdade ainda eu não percebia a importância da ordem. Acho que foi a relação, a convivência com outros advogados mais experientes, que me chamaram a atenção para essa importância da OAB, a relevância que a ordem é. A gente não pode pensar que a advocacia vai ser forte e respeitada se a ordem dos advogados não for forte e respeitada. Uma coisa depende da outra. Eduardo Seabra Fagundes, um grande presidente do Conselho Federal da Ordem, ele dizia que a advocacia só é forte quando a OAB é forte, a OAB só é forte quando a advocacia é forte. É uma simbiose, é uma coisa só. Nós somos apenas uma coisa. E a percepção disso me levou a participar da Ordem dos Advogados. E eu digo que eu acho que eu sou o primeiro presidente da Ordem que passou por todos os cargos, né? Eu comecei no Tribunal de Ética e Disciplina, né, numa turma do Tribunal de Ética e Disciplina como julgador. Depois eu fui presidente de subseção por 2 vezes, fui presidente da OAB da Barra. Eu sou o primeiro presidente da seccional que foi presidente de subseção. Depois disso, eu fui presidente da comissão de prerrogativas. Depois eu fui, antes disso, eu fui diretor de apoio às subseções, eu fui o que cuidava de todas as 63 subseções. Depois eu fui presidente da Comissão Estadual de Defesa de Prerrogativas, não é para defender as prerrogativas dos advogados. Depois eu fui diretor tesoureiro da Ordem por 2 mandatos e agora estou no meu 2º mandato como presidente. Então eu acho que eu sou o único que passou por todos os cargos antes de vir à presidência e isso foi muito bom para mim, porque a gente vê como a gente pode influenciar no dia a dia de cada um. Prerrogativas é fundamental. A gente resolve aquele problema do advogado que não consegue despachar, aquele advogado que é desrespeitado numa delegacia de madrugada. E eu digo assim, só mesmo quem precisou da ordem numa delegacia 2 horas da manhã é que tem a capacidade de entender a sua importância. Né? Como, por exemplo, hoje você vai no complexo penitenciário de Bangu, você tem uma casa da advocacia lá dentro e você pode utilizar os serviços, tudo isso. Então a gente despertou saber isso daí, saber essa importância, me despertou essa paixão e a vontade de contribuir. Eu acho que cada um contribui um pedaço. Eu já estou no final da minha caminhada aqui na Ordem. Lógico, continuarei sendo advogado, continuarei, quando acabar aqui o meu período aqui na Ordem, deve ser aí em 2024, eu vou voltar a me dedicar integralmente ao meu escritório, morrerei advogado, porque eu acredito muito na advocacia, eu tenho essa paixão, não acho que a advocacia, ela precisa de complementos, a advocacia me preenche de forma suficiente. Então, a Ordem toma muito tempo, é verdade, gera muitas vezes um prejuízo para a tua vida pessoal. Muitas vezes eu ficava pensando assim, quando minhas filhas eram pequenas, nessa história de ordem, né, só essa caminhada ocupando, são 18 anos, então minha filha mais velha tem 22, né, vai fazer 22 em novembro, né, a mais nova tem 20. Então, para você ver que elas eram muito pequenas, e às vezes a gente ficava pensando assim, se elas vão me reconhecer, né? Reconhecer o pai. Mas a gente abre mão de muita coisa, mas eu acho que tudo vale a pena, porque a gente pode influenciar mesmo no benefício da sociedade, na defesa dos direitos humanos, na defesa da democracia, na melhoria das condições para a nossa profissão e apoiar o advogado e a advogada. Isso dá uma satisfação pessoal muito grande. Eu não acredito que uma pessoa resolva todos os problemas. Eu acho que cada um contribui com um pedacinho, um tijolinho, e eu estou muito confiante que acabando a 2ª gestão, falta muita coisa para fazer, eu vou ter colocado um tijolinho nesse edifício aí, que é a democracia brasileira, que é a advocacia nacional, o que é a Ordem. A Ordem vai continuar existindo. A Ordem é muito grande, muito maior do que todos nós, não é? Mas eu vou ficar muito satisfeito de saber que eu ajudei a contribuir um pedacinho ali, e tudo. As viagens para o interior, as estradas esburacadas. Eu lembro que teve um ano que eu rodei no odômetro do carro,
mais de 65 mil quilômetros só em função da ordem no interior do estado do Rio de Janeiro, em um ano só. Não é? Então, mas tudo isso valeu a pena. Tudo isso valeu a pena. Tudo vale quando a alma não é pequena. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que a ordem, ela vale isso. Eu espero que outras pessoas possam continuar se dedicando à ordem. Vale para qualquer advogado, qualquer advogada participar da ordem. É boa para você construir as relações, o que o pessoal chama hoje de networking, nessas comissões todas da ordem, conhecer os grandes profissionais de cada área. A ordem é um lugar muito bom para isso. É muito bom para a jovem advocacia estar na ordem, participar da ordem. Sandro, tenho certeza que você está eternizado como um dos grandes presidentes aqui da nossa OAB e que esse trabalho todo ajudou muito a advocacia e ele é perene, tá? E você está inspirando as novas gerações a continuar trabalhando pela advocacia, né? Apesar do prejuízo que isso traz. A verdade é que a satisfação por colaborar por algo maior é muito grande. É muito grande, que nem ser torcedor do Flamengo, né? São as duas paixões da minha vida, a advocacia e o clube de regatas do Flamengo. E tua esposa? Ela também, lógico que é o amor da minha vida, mas o Flamengo é o Flamengo. Obrigado, meu irmão. Parabéns. Obrigado pelo bate-papo. Até a próxima. Obrigado, Zé. Bem.